Ele tinha uma regra desde a adolescência. Irmã do melhor amigo é intocável. Felipe Almeida nunca quebrou essa regra. Em 15 anos de amizade com Pedro, nunca sequer olhou para Helena daquele jeito. Ela era a irmãzinha irritante, a garota de tranças, a adolescente desengonçada. Mas Helena tinha ido embora. 5 anos estudando arquitetura em Barcelona. E quando ela voltou, Felipe percebeu que algumas regras são impossíveis de seguir. Principalmente quando cada olhar dela é convite, cada sorriso é desafio. E cada toque acidental incendeia algo que ele jurou nunca sentir. Pedro deixou muito claro. Ela é off-limits, mano. Completamente off-limits. E Felipe concordou. Até a noite em que Helena encostou nele e sussurrou. Eu não sou mais criança, Felipe. Para de fingir que não sente isso também. Esta é a história de Felipe e Helena e de como o proibido virou inevitável. Mas antes de começar, se você ama histórias de amor proibido, onde a tensão é impossível de resistir, se inscreva no canal. Histórias completas 3 a 4 vezes por semana. Aperta o sininho e deixa o like. Agora, a história de Felipe e Helena. Aeroporto de Guarulhos, segunda-feira, 2 da tarde. Helena desceu do avião depois de voo de 12 horas. 5 anos estudando arquitetura em Barcelona. Bolsa integral numa das melhores universidades da Europa. Foi a melhor decisão que tomou. E a mais difícil. Agora, estava de volta. 25 anos. Pós-graduação completa. 3 prêmios de design. Recém-contratada por escritório internacional. Helena! Pedro gritou do desembarque. Ela correu. Abraçou o irmão com força que só 5 anos de saudade podem ter. Deixa eu ver você. Pedro a afastou. Tá diferente. Óbvio. Fui embora com 20 e voltei com 25. Não é só isso. Tá mais... você. Helena riu. Barcelona tinha lapidado inseguranças, transformado menina tímida em mulher confiante. Cadê a mãe? Trabalho. Mas tem jantar hoje à noite. Toda a família. Pedro pegou a mala. E o Felipe vai estar lá. Algo no estômago dela se apertou ao ouvir o nome. Felipe. Melhor amigo do Pedro desde sempre. Praticamente irmão. Helena tinha 16 anos quando percebeu que o que sentia por Felipe não era admiração de irmãzinha. Era paixão adolescente, intensa, desesperada, não correspondida. Ele tinha 23. Estava começando empresa com Pedro. Tinha namorada modelo. Nunca olhou para Helena como algo além de irmãzinha chata do melhor amigo. E ela sofreu, calada, até que Barcelona aconteceu. E ela cresceu, amadureceu, superou. Pelo menos era o que achava. Legal. Helena forçou o tom casual. Faz tempo que não vejo ele. 5 anos, tá bem diferente também. Virou CEO de verdade, sério, focado. Pedro riu. Continua workaholic impossível. E continua solteiro? Pedro olhou para ela com expressão estranha. Sim. Por quê? Curiosidade. Mas não era curiosidade. Era algo que ela jurou ter deixado para trás. Algo perigoso. No mesmo momento, do outro lado da cidade. Felipe estava no 20º andar do prédio da Almeida em Santos Arquitetura e Construção, empresa que fundou com Pedro há 10 anos. Começaram do zero. Empréstimo bancário, 2 computadores velhos. Sonho grande. Hoje, faturamento de 80 milhões por ano. Equipe de 200 funcionários. E Felipe era CEO, responsável, controlado, focado. Aos 32 anos tinha tudo o que planejou ter. Sucesso, dinheiro, respeito, mas ultimamente algo faltava. Não sabia o quê. Só sentia vazio que trabalho não preenchia mais. Felipe. Pedro entrou na sala. Preciso sair mais cedo hoje. Minha irmã voltou. Lembra? Barcelona? Felipe congelou. Helena. Claro que lembrava. Impossível esquecer. Lembrava da garota de 16 anos chorando no aeroporto quando foi embora, olhando para ele com olhos arregalados e vermelhos. Cuida do meu irmão. Ela tinha pedido voz embargada. Sempre, ele prometeu. E cumpriu. Pedro era mais que sócio. Era irmão que ele nunca teve.
Ela voltou mesmo. Bom, sua mãe deve estar feliz. Tá. Aliás, tem jantar hoje à noite. Você vai, né? Pedro, você vai. Não foi pedido. Você é praticamente da família. E Helena vai querer te ver. Felipe duvidava. Helena mal falava com ele antes de ir embora. Sempre tímida, sempre nervosa perto dele. Não que ele reparasse muito. Ela era criança, irmãzinha do melhor amigo, intocável. Tá bom? Que horas? 8. Não atrasa. Pedro saiu, e Felipe ficou ali, tentando entender por que coração tinha acelerado ao ouvir nome dela. Era só a irmãzinha do Pedro voltando. Nada demais, ele estava errado. Casa da família Santos, 8 da noite. Helena estava na cozinha quando campainha tocou. Deve ser o Felipe, a mãe disse. Vai abrir? Helena respirou fundo. Era ridículo estar nervosa. Tinha 25 anos. Tinha superado isso. Abriu a porta e esqueceu como respirar. Felipe estava ali, parado na soleira, segurando garrafa de vinho. Mas ele não era mais o Felipe que ela lembrava. Aos 32 anos, ele tinha amadurecido de forma devastadora. Cabelo escuro penteado para o lado, alguns fios caindo na testa, barba por fazer, mandíbula forte, olhos castanhos escuros que sempre pareceram ver tudo. E quando ele a viu, congelou, completamente congelou. A garrafa quase escorregou da mão dele. Helena! A voz saiu rouca, surpresa. Oi, Felipe. Ela sorriu. Faz tempo. Sim, faz. Ele estava olhando para ela como se estivesse vendo fantasma. Ou milagre. Porque a garota desengonçada de 16 anos tinha virado isso. Helena estava diferente. Completamente diferente. Cabelo castanho claro caía em ondas naturais pelos ombros. Maquiagem suave, mas presente. Vestido verde musgo, simples, mas elegante, que marcava corpo que definitivamente não era mais de adolescente. Mas não era só físico. Era postura, confiança. A forma como segurava o olhar dele sem desviar. Vai ficar aí parado ou vai entrar? Ela provocou suavemente. Felipe piscou, acordando. Desculpa, é que você tá diferente. 5 anos fazem diferença. Fazem. Ele entrou ainda meio atordoado. Bem-vinda de volta. Quando ela fechou a porta, ficaram parados no corredor, muito próximos. E algo no ar mudou. Felipe sentiu. Helena sentiu. Era como se gravidade tivesse intensificado, puxando um para o outro, errado, completamente errado. Felipe! Pedro apareceu quebrando o momento. Chega aqui! Felipe se afastou rápido demais, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. E, tecnicamente, estava pensando coisas erradas. Muito erradas. O jantar foi tortura. Helena sentou em frente a Felipe na mesa. Impossível não olhar para ela. Impossível não reparar em cada detalhe. Na forma como ria das piadas do Pedro. Como conversava sobre Barcelona com paixão. Como gesticulava quando animada. Na forma como às vezes olhava para ele. Segurava o olhar 2 segundos a mais que necessário. Sorria de canto quando pegava ele olhando. E Felipe ficava tenso, desconfortável, porque não deveria estar reparando. Então, Helena, a mãe disse, já tem planos aqui? Tenho. Fui contratada pelo escritório Silva em Associados. Começo semana que vem. Silva? Felipe se surpreendeu. Aquele escritório internacional? Sim. Por que a surpresa? Ela o encarou. Nenhuma. É que é difícil entrar lá. Eu sei, por isso sou boa. Ela disse simplesmente, sem arrogância, apenas fato. E Felipe ficou impressionado. Com a confiança, com a forma direta de falar. Essa não era mais a garota tímida de 5 anos atrás. Vocês ainda fazem aquela competição boba de futebol todo sábado? Helena perguntou. Fazemos. Pedro riu. Quer ir ver? Quero jogar. Joguei no time feminino da universidade, capitã por 2 anos. Felipe quase cuspiu vinho. Você jogou futebol? Por que a surpresa? Mulheres podem jogar futebol, sabia?
Não é isso. É que você não era muito de esportes. Eu não era muito de nada. Ela o encarou. Mas as pessoas mudam, Felipe. Crescem, evoluem, deixam de ser aquilo que eram. A forma como ela disse isso foi recado, direto para ele. Eu não sou mais a criança que você conheceu. E Felipe entendeu perfeitamente. O problema é que entender não ajudava em nada. Depois do jantar na porta, foi bom te ver, Felipe disse, mantendo distância segura. Foi. Helena deu passo em direção a ele. Sábado, então? No campo? Você vai mesmo jogar? Vou. E vou te ganhar. Ela sorriu. Provocante. Confiante. Realista. Ela passou por ele para se despedir do Pedro. E quando passou, dedos dela roçaram no braço dele, de leve, quase acidente, mas não foi acidente, e o toque, que durou menos de segundo, mandou onda de calor por todo o corpo de Felipe. Errado. Isso era errado. Ela era a irmã do Pedro, completamente off-limits. Mas quando ela olhou por cima do ombro e sorriu, Felipe soube que estava em problema. Problema sério. Felipe passou semana tentando esquecer, tentando não pensar na forma como ela olhou para ele, na forma como sorriu, no toque que ainda queimava na pele dele. Ridículo. Ela era praticamente irmã. Pedro ia matá-lo só por pensar nisso. Mas então chegou o sábado. E quando Helena apareceu no campo, com roupa de treino que mostrava corpo atlético, cabelo preso em rabo de cavalo, sorriso confiante nos lábios, Felipe percebeu algo aterrorizante. Ele não ia conseguir resistir. Não importava quantas regras existissem. Não importava que Pedro fosse seu melhor amigo. Helena não era mais criança. E ele não conseguia mais fingir que não via isso. Sábado de manhã, campo alugado na Zona Sul. Time de Felipe versus time do Marcos. Jogo semanal que rolava há anos. Pedro chegou com Helena. Ela quer jogar, Pedro anunciou. No nosso time? Marcos riu. Beleza, mas não vamos pegar leve. Não precisa, Helena disse já alongando. E quando o jogo começou, Felipe percebeu que ela não tinha mentido. Ela era boa, rápida, técnica, agressiva quando precisava. 15 minutos de jogo, marcação cerrada. Helena driblou 2, passou para o Pedro, que finalizou. Gol. Ela comemorou correndo, rindo, completamente livre. E Felipe ficou parado, observando. Cara, presta atenção, Pedro gritou. 20 minutos depois, lance duro. Helena foi roubar bola. Felipe tentou proteger. Os dois colidiram. Ela caiu. Ele caiu por cima. Por um segundo ficaram assim, muito próximos, respirando pesado, olhando um para o outro. O estômago dele revirou, com força que não esperava. Desculpa. Ele se levantou rápido, estendendo mão. Tudo bem. Ela aceitou a mão. Quando as mãos se tocaram, aquele choque voltou, multiplicado. Felipe puxou ela para o pé, mas não soltou a mão imediatamente. E ela não soltou também. Ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. Vocês vão ficar aí se olhando ou vão jogar? Marcos gritou. Eles soltaram as mãos. Rápido, como se queimasse. Pedro estava olhando, com expressão estranha. Suspeita? Preocupação? Merda. Fim do jogo. Empate. Helena estava cansada, mas feliz. Você joga bem, Felipe disse quando ficaram sozinhos por um segundo. Obrigada. Você também. Faz anos que jogo. Eu sei. Ela sorriu. Eu assistia vocês jogando quando era adolescente. Lembra? Ele não lembrava, nunca tinha reparado. Helena, você nunca reparou em mim naquela época, né? Ela perguntou, sem mágoa, apenas constatação. Você era nova. Eu sei o que eu era. Ela deu passo em direção a ele, mas não sou mais. Eu sei. Sabe? O tom dela mudou. Desafiador. Porque você age como se eu ainda fosse aquela menina. Não ajo. Age sim. Mais um passo. Você evita olhar para mim. Evita ficar perto. Foge sempre que ficamos sozinhos. Helena, você é a irmã do Pedro. E daí? E daí? Felipe quase riu. Ele é meu melhor amigo. Meu sócio. Praticamente meu irmão. Você é completamente off-limits. Off-limits porque,
Meu irmão decidiu isso? Porque é o certo. Ou porque você tem medo? O peito dele apertou. Medo de quê? Helena sorriu. Pequeno, sabendo. De admitir que sente algo. Helena, Pedro chamou. Vamos. Ela se afastou. Mas antes de ir, eu não tenho medo, Felipe. Então quando você parar de ter, me avisa. E o deixou ali, parado, coração acelerado, mente girando. Porque ela tinha razão. Ele estava com medo. Medo do que sentia. Medo do que queria. Medo de destruir a amizade de 15 anos por algo que não deveria nem existir. Segunda-feira, 9 da manhã. Felipe estava em reunião quando o celular tocou. Pedro. Fala. Preciso que você faça um favor para mim. O escritório da Helena está com problema no projeto. Vão atrasar a entrega. Pode dar uma força? O estômago de Felipe afundou. Pedro, por favor, mano. Ela acabou de voltar. Não pode começar com o pé errado. Não é melhor eu mandar o Tiago ajudar? Você é o melhor. Ela precisa do melhor. Pausa. Você é praticamente da família. Sei que vai ajudar. Praticamente da família. Exatamente o problema. Tá bom. Manda ela vir aqui. 2 horas depois, ela chegou. Bateu na porta já aberta. Oi. Felipe levantou olhos e arrependeu imediatamente. Helena estava de roupa social, calça preta de alfaiataria, blusa branca de seda, salto médio, cabelo preso em coque baixo, profissional, elegante, devastadora. Oi, senta. Ela sentou. Abriu o laptop. Obrigada por me receber. Sei que deve estar ocupado. Pedro pediu. E somos parceiros no projeto. Faz sentido ajudar. Mesmo assim, obrigada. A forma como ela olhou era diferente. Tinha algo mais. Algo consciente. Mostra o problema. Ele puxou cadeira para perto dela. Grande erro. Porque agora estavam lado a lado, muito próximos, com apenas computador entre eles. Helena começou a explicar. Questões técnicas de estrutura, cálculos que não fechavam, e Felipe tentou focar. Tentou prestar atenção, mas ela estava ali, tão perto que sentia perfume dela, algo floral suave. Via a curva do pescoço quando inclinava a cabeça, a forma como mordia lábio inferior quando concentrada. Felipe, ela o chamou. Tá me ouvindo? Desculpa, pode repetir? Ela sorriu, sabendo exatamente onde a atenção dele tinha ido. Tá difícil se concentrar? Um pouco. Por quê? Ela estava provocando, conscientemente provocando. Helena, o quê? Ela virou completamente para ele. Vou fingir que não percebo como você me olha. Eu não... Você olha. Ela cortou, suave mas firme. Desde que voltei. Você olha para mim de um jeito que me faz querer coisas que não deveria. Não podemos ter essa conversa. Por que não? Porque você é a irmã do Pedro. Eu sei quem eu sou. Pela primeira vez ela levantou voz. E sei que você é melhor amigo dele. E sei que tem código e regras. Mas Felipe... A voz dela suavizou. Eu também sei o que sinto. O que sempre senti. Ele congelou. O que você quer dizer? Helena respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu tinha 16 anos quando percebi que gostava de você. De verdade. Não como amigo do meu irmão, como algo mais. Ela sorriu sem humor. E sofri muito, porque você nunca me viu. Para você eu era só a irmãzinha chata. Helena, deixa eu terminar. Ela segurou o olhar dele. Quando fui para Barcelona, pensei que ia esquecer, que ia superar. E tentei. Juro que tentei. Namorei outras pessoas. Vivi minha vida. Cresci. Parou. Mas quando te vi na porta da minha casa semana passada, tudo voltou. Multiplicado. O coração dele estava tentando sair do peito. Você não pode falar essas coisas. Por que não? Porque complica tudo. Porque seu irmão é meu melhor amigo. Porque você sente também. Ela completou. Silêncio. Longo. Pesado. Eu não posso sentir. Felipe disse finalmente. Mas sente.
Ele não respondeu, porque não conseguia mentir. Helena se levantou, caminhou até ele, parou a poucos centímetros. Me diz que não sente nada. Ela desafiou. Me olha nos olhos e diz que o que você sente por mim é só amizade de irmã. E eu paro. Eu desisto. Eu nunca mais toco nesse assunto. Felipe a encarou. Aqueles olhos castanhos claros que pareciam ver tudo, e ele não conseguiu mentir. Eu não posso fazer isso com o Pedro. Eu não estou pedindo para você fazer nada com o Pedro. Ela deu mais um passo. Agora estavam tão próximos que ele sentia calor do corpo dela. Estou pedindo para você ser honesto. Comigo, com você mesmo. Helena, disse. Ela sussurrou, e Felipe se perdeu. Pegou o rosto dela com as duas mãos, testa encostando na dela. Olhos fechados, respiração descontrolada. Você me deixa louco, ele confessou, voz rouca. Desde que voltou, eu não consigo parar de pensar em você, de olhar para você, de querer. Ela tremeu inteira. Querer o quê? Coisas que não posso querer. Helena colocou mãos no peito dele, sentindo o coração disparado. E se eu te der permissão? Não é sobre permissão, é sobre lealdade, amizade, código. Eu sei. Mas Felipe, e a gente, não vale nada? Ele abriu olhos, olhou para ela. Vale tudo, ele sussurrou. E é isso que me apavora. Ficaram assim, presos naquele momento, respirando o mesmo ar, querendo e não podendo. Até que o telefone de Felipe tocou. Pedro. A realidade voltou com força. Felipe se afastou dela. Atendeu. Fala. Conseguiu ajudar a Helena? Ele olhou para ela, ainda tremendo, olhos brilhando. Consegui. Já resolvi o problema. Valeu, mano. Vocês vão no churrasco hoje à noite, né? Lá em casa. Felipe tinha esquecido completamente. Eu não sei se posso. Já, cara, precisa ir. Vai ser só a gente, família. Como sempre. Família. Exatamente o problema. Eu vou. Helena disse alto o suficiente para o Pedro ouvir. Tá bom, eu vou. Desligou. Olhou para Helena. Isso foi má ideia. Provavelmente. Ela pegou as coisas. Mas vou estar lá. E você vai estar lá. E a gente vai ter que fingir que isso... Gesticulou entre eles. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Ainda. Ela corrigiu. Ainda não está acontecendo. E saiu do escritório, deixando Felipe ali, completamente destruído. Casa dos Santos, 7 da noite. Churrasco de família. Ambiente descontraído. Música, cerveja, comida. Mas Felipe estava tenso, porque Helena estava ali, de short jeans e blusa branca simples, linda de forma natural e devastadora. E porque ela não parava de olhar para ele. Toda vez que ele olhava, ela estava olhando também. Toda vez que passava perto, ele sentia eletricidade. E Pedro estava reparando. Você tá estranho, Pedro disse quando ficaram sozinhos. Estou cansado, semana longa. Tem certeza que é só isso? Pedro olhou para Helena, que estava rindo com os outros. Nada. Esquece. Mas ele não esqueceu. Felipe via na expressão dele. Suspeita. Merda. Mais tarde, Felipe foi buscar cerveja na cozinha. Helena entrou atrás dele. Precisamos parar. Ele disse sem olhar para ela. Parar o quê? Isso. Os olhares, atenção, tudo. Não consigo, ela disse simplesmente. E você também não. Ele virou para ela, irritado, frustrado. Helena, você não entende. Seu irmão é meu melhor amigo. Se ele desconfiar... Desconfiar do quê? Não estamos fazendo nada. Ainda. Ele praticamente rosnou. Ainda não fizemos nada. Mas você sabe tão bem quanto eu que vai acontecer. E quando acontecer, eu perco ele. Perco tudo que construímos. Helena ficou séria. Eu não quero que você perca meu irmão. Nunca quis isso. Mas também não posso fingir que não sinto nada. Que não quero isso. Não pode querer. Mas quero. Ela deu passo em direção a ele. E você também. Helena, se você quer que eu pare... Ela parou bem na frente dele. Me beija.
Ele piscou, confuso. O quê? Me beija. Ela repetiu. Prova que isso não é só atração. Prova que quando a gente se tocar de verdade não vai sentir nada. E eu prometo que paro. Estava testando ele, desafiando, e Felipe sabia que era armadilha. Sabia que se beijasse ela estaria perdido, mas não conseguiu resistir. Puxou ela, mão na nuca dela, e a beijou. Não foi gentil, foi desespero. Foi semanas de tensão explodindo. Foi errado e certo ao mesmo tempo. Helena respondeu com igual intensidade. Mãos no cabelo dele, corpo colado no dele. O beijo foi fogo. Foi inevitável. Foi tudo que Felipe tentou evitar. Quando se afastaram, ambos respirando pesado, os olhos dela estavam brilhando. Pronto, ela sussurrou. Agora você sabe. Sei o quê? Que isso não é só atração. Ela tocou o rosto dele. É muito mais. E não vai embora. Felipe encostou testa na dela. Eu não posso fazer isso com ele. Então o que a gente faz? Eu não sei. Felipe! Pedro gritou lá de fora. Cadê a cerveja? Eles se afastaram rápido. Helena saiu primeiro. Felipe ficou ali, encostado no balcão, coração disparado, lábios ainda sentindo o gosto dela. Completamente fudido, porque agora que tinha provado, não ia conseguir parar. Felipe passou os dias seguintes evitando Helena. Não atendia ligações, não respondia mensagens, fingia estar ocupado demais, porque se ficasse perto dela de novo, não ia resistir. E Pedro já estava desconfiado. Mas então, sexta à noite, Pedro ligou. Preciso que você fique com a Helena amanhã. Vou viajar de última hora. Reunião em Brasília. Volta só domingo. E minha mãe pediu para Helena ir numa festa de família. Prima que ela nem conhece. Helena vai odiar. Pode ir com ela? Para ela não ficar sozinha. Pedro. Por favor, mano. Você sabe como ela fica desconfortável com muita gente que não conhece. Se você estiver lá, vai ser mais fácil. Felipe queria dizer não. Deveria dizer não. Tá bom, eu vou. Desligou. E percebeu que tinha acabado de concordar com o único cenário que deveria evitar. Ele e Helena, sozinhos, a noite toda, em festa de casamento, com música, álcool, romantismo no ar e zero controle sobre o que sentia. Isso não ia acabar bem. Sábado à noite, festa de casamento de prima distante. Felipe chegou, procurou Helena com olhos e, quando a viu, esqueceu de respirar. Ela estava parada perto do bar, vestido longo de seda dourada que brilhava suavemente, alças finas, decote elegante, mas não exagerado, cabelo solto em ondas naturais caindo pelas costas nuas, maquiagem mais elaborada que usual, olhos marcados, lábios em tom rosado natural. Ela estava deslumbrante, e quando ela o viu, sorriu. Aquele sorriso pequeno que dizia, eu sabia que você ia olhar para mim assim. Felipe caminhou até ela, lentamente, como se estivesse indo para o próprio fim. Oi, oi. Ela o olhou de cima a baixo. Você tá bem? Você tá linda. As palavras saíram antes dele conseguir segurar. Os olhos dela brilharam. Obrigada. Ficaram ali olhando um para o outro. O Pedro te obrigou a vir comigo. Ela disse. Não me obrigou, pediu. E você não consegue dizer não para ele? Geralmente não. Nem quando deveria. Ela estava provocando de novo. Principalmente quando deveria, ele admitiu. Helena pegou taça de champanhe no bar. Tomou gole. Vamos dançar? Helena. É festa de casamento, Felipe. As pessoas dançam. Não vai parecer estranho. Ela estava certa, mas não mudava que tocar nela era péssima ideia. Ainda assim, ele ofereceu a mão. Uma dança. Por enquanto. Ela aceitou. Foram para a pista. Música lenta começou. Felipe colocou mão na cintura dela. Ela colocou mão no ombro dele. E quando começaram a se mover, foi como se o resto do mundo desaparecesse. Não havia mais festa. Não havia mais pessoas. Só eles dois, movendo perfeitamente sincronizados. Você dança bem.
ela disse baixinho. Você também. Aprendi em Barcelona. Aulas de dança aos sábados. Sério? Sério. Ela sorriu. Aprendi muita coisa lá, cresci, mudei, virei a pessoa que sempre quis ser. E quem você queria ser? Alguém corajosa. Ela o encarou. Alguém que não tem medo de ir atrás do que quer. O coração dele acelerou. Helena, eu sei que você tem medo. Do que meu irmão vai pensar? Do que pode acontecer? Mas, Felipe... Ela se aproximou mais. Agora estavam colados. Você não cansa de sempre fazer a coisa certa? De sempre seguir regras? De nunca fazer o que quer? Eu faço o que quero. Mentira, ela sussurrou. Você faz o que é esperado, o que é responsável, o que é seguro. Ela tinha razão. E ele odiava isso. E você acha que eu deveria simplesmente esquecer consequências? Esquecer que seu irmão é meu melhor amigo? Não. Acho que você deveria parar de usar meu irmão como desculpa para não arriscar. As palavras atingiram como soco, porque tinha verdade ali. Sim, Pedro era complicação real. Mas tinha outra coisa. Medo. Medo de sentir demais, de perder controle, de se machucar. A música terminou, mas eles não se separaram. Ficaram ali, na pista. Outros casais saindo, eles parados. Felipe, ela tocou o rosto dele. Eu não vou te pressionar. Não vou te forçar a nada. Mas preciso que você saiba. Respirou fundo. Eu te quero. De verdade. E se um dia você decidir me querer também, sem medo, sem culpa, eu vou estar aqui. E se afastou. Deixou ele parado ali. Coração acelerado. Mente girando. Vontade de ir atrás dela e dizer que sim, que queria, que sempre quis. Mas não foi. Ficou ali, preso entre o que queria e o que deveria. Como sempre. Meia-noite. Festa acabando. Felipe levou Helena para a casa dela. Apartamento pequeno que ela alugou perto do escritório. Pararam em frente ao prédio. Obrigada por ir comigo, ela disse. De nada, silêncio. Nenhum dos dois querendo se despedir. Você quer subir? Helena perguntou. Tomar um café? Água? Era armadilha. Ambos sabiam. Não sei se é boa ideia. Provavelmente não é. Ela sorriu, triste. Mas vou perguntar mesmo assim. Felipe deveria ter dito não. Deveria ter ido embora. Mas quando ela o olhou daquele jeito... Só um café. Erro. Enorme erro. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante. Decoração simples, muitas plantas, alguns quadros, livros espalhados. Senta. Ela apontou o sofá. Já faço o café. Felipe sentou, observando em volta. Tinha fotos de Barcelona, dela sorrindo em pontos turísticos, com amigos, vivendo. Você foi feliz lá? Ele disse quando ela voltou com 2 xícaras. Fui. Muito. Ela sentou ao lado dele. Próxima. Mas também senti falta. De casa, da família. Pausa. De você. Ele olhou para ela. Você nem me conhecia direito. Eu te conhecia, mais do que você imagina. Ela tomou gole de café. Eu prestava atenção em tudo. Na forma como você ria das piadas do Pedro, como ficava sério quando falava de trabalho, como era leal, protetor. Helena, eu sei que você acha que eu era criança, que não sabia o que sentia, mas eu sabia. Os olhos dela encontraram os dele. E agora que voltei, percebo que não mudou. Se intensificou. Felipe colocou xícara na mesa. Respirou fundo. Eu não posso te dar o que você quer. Não pode ou não quer? Não posso. Ele se levantou. Seu irmão, foda-se meu irmão, ela explodiu. Levantou também. Por que ele decide quem eu posso ou não posso querer? Por que você deixa ele decidir? Porque ele tem razão. Felipe explodiu de volta. Porque isso é errado, porque você merece alguém melhor. Melhor? Ela riu sem humor. Melhor que o homem que eu sempre quis, que me faz sentir viva só de olhar para mim, que me deixa louca com um sorriso. Helena, pare. Por quê? Por que eu deveria parar quando você não para? Ela caminhou até ele. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não percebo como você me olha?
Como sua respiração muda quando chego perto. Como suas mãos tremem quando me toca. Ela estava certa, em tudo. Isso não muda nada. Muda tudo. Ela colocou mão no peito dele. Você pode fingir que não sente, pode criar 1000 desculpas, mas seu coração não mente. Eu sinto ele disparar toda vez que toco você. Felipe cobriu a mão dela com a dele, segurando ali. Eu não quero te machucar. Então não me machuca, ela sussurrou. Me escolhe. E algo dentro dele quebrou. Todas as barreiras, toda a resistência, todo o controle. Ele a puxou. Beijou ela com tudo que vinha segurando, todo o desejo, toda a vontade, todo o sentimento que negou. Helena respondeu imediatamente, mãos no cabelo dele, corpo colado. O beijo foi fome, foi necessidade, foi rendição. Felipe a empurrou contra a parede, mãos na cintura dela, na coxa, puxando ela mais perto. Helena gemeu baixo, e aquele som destruiu o último resquício de controle dele. Quarto. Ele sussurrou contra lábios dela. Onde? Ali. Ela apontou porta. Ele a pegou no colo, pernas dela enrolando na cintura dele. Foram pro quarto sem parar de se beijar. E quando chegaram na cama, Felipe parou. Olhou para ela. Tem certeza? Helena tocou o rosto dele, ternamente. Nunca tive tanta certeza na vida, e foi tudo que ele precisava ouvir. A forma como ele a tocou foi como promessa silenciosa. Cada beijo era palavra não dita. Cada caricia era confissão. Não foi apenas físico, foi emocional, foi entrega completa. Helena nunca imaginou que ser tocada por alguém pudesse parecer tão certo, tão inevitável, como se cada nervo do corpo dela tivesse sido criado para responder ao toque dele. Quando ele deslizou os dedos pela lateral do corpo dela, pele formigou, como se estivesse sendo tocada pela primeira vez. Quando beijou o pescoço dela, ela sentiu os joelhos fraquejarem, mesmo estando deitada. E Felipe nunca imaginou que perder controle pudesse ser tão libertador, que entregar-se completamente a alguém pudesse parecer não como fraqueza, mas como força. Cada suspiro dela era recompensa. Cada vez que ela dizia o nome dele, voz embargada de emoção e desejo, ele sentia como se estivesse caindo e voando ao mesmo tempo. Não houve pressa, houve descoberta, houve reverência. Quando finalmente ficaram juntos, foi como se todas as peças finalmente encaixassem, como se fosse exatamente onde sempre deveriam estar. O mundo poderia estar pegando fogo lá fora. Pedro poderia descobrir. Tudo poderia desmoronar. Mas naquele momento, entrelaçados, respirações misturadas, corações batendo no mesmo ritmo, nada mais importava. Depois, deitados entrelaçados, respiração voltando ao normal, luz suave do abajur criando sombras no teto. Eu sabia. Helena sussurrou, dedos desenhando padrões invisíveis no peito dele. Sabia o quê? Que quando você parasse de resistir, ia ser assim. Como? Perfeito. Ela beijou o ombro dele. Inevitável. Felipe a puxou mais perto. Beijou o topo da cabeça dela, respirando o cheiro do cabelo dela. E agora? Agora, a gente lida com as consequências. Ele sabia que ela tinha razão. Pedro ia descobrir, eventualmente, e ia ser desastre. Mas naquele momento, com ela nos braços, pele quente contra a dele, coração ainda acelerado, Felipe não se arrependia. Pela primeira vez na vida, tinha feito algo só porque queria, sem pensar em consequências, sem seguir regras, e parecia certo, mesmo sabendo que o inferno estava por vir. Domingo de manhã, 7 horas. Felipe acordou com luz suave entrando pela janela. Por um segundo, esqueceu onde estava. Então sentiu o corpo quente contra o dele, cabelo fazendo cócegas no queixo. Helena. Memórias da noite voltaram. Todas. Cada momento, cada toque, cada suspiro. Merda. O que ele tinha feito? Helena se mexeu. Acordando. Bom dia. Ela sussurrou, voz rouca de sono. Bom dia.
Ela levantou cabeça, olhou para ele e sorriu, genuíno, feliz. Não se arrependa. Ela disse, lendo a expressão dele. Por favor, não estrague isso se arrependendo. Não estou arrependido. Ele tocou o rosto dela. Mas estou preocupado. Com meu irmão. Sim. Helena suspirou. Sentou na cama, lençol cobrindo o corpo. Eu sei que vai ser complicado, mas Felipe... Ela olhou para ele. Vale a pena. Nós valemos a pena. Valemos, ele admitiu. Mas isso não muda que ele é meu melhor amigo, meu sócio, e vai se sentir traído. Então a gente espera. Ela sugeriu. Espera o momento certo, quando tivermos certeza que isso é sério. Você acha que não é? Eu acho que é, mas preciso saber se você acha. Felipe sentou também. Puxou ela para o colo. Eu não faria isso se não achasse que é sério, ele confessou. Eu não arriscaria tudo se fosse só atração. Então o que é? Ele encostou testa na dela. É mais. Muito mais. E me apavora. Helena sorriu. Bem-vindo ao clube. Ficaram assim, abraçados, aproveitando o momento antes da realidade voltar. Até que o celular de Felipe tocou. Pedro, a realidade chegou. Merda. Felipe atendeu. Fala. Cara, reunião cancelou. Tô voltando agora. Chego em 2 horas. Vamos almoçar? Você, eu e a Helena? Felipe olhou para Helena, ainda no colo dele, cabelo bagunçado, lábios inchados de beijos. Eu tenho compromisso. Que compromisso? Trabalho. Domingo? É. Projeto urgente. Mentira. Primeira mentira que contou pro Pedro em 15 anos de amizade. Ah, beleza. Depois a gente se fala. Desligou. E Felipe sentiu o peso da culpa esmagador. Ele voltou. Helena disse. Sim. E você mentiu para ele? Sim. Ela saiu do colo dele. Ficou séria. Felipe, se a gente vai fazer isso, não pode ser assim. Não pode ser mentira. Não pode ser escondido. Eu sei, mas se eu contar agora, ele vai surtar, eu sei. Ela suspirou. Mas eventualmente vamos ter que contar. Eu sei. Quando? Felipe não tinha resposta. Porque não tinha ideia de como contar para o melhor amigo que estava apaixonado pela irmã dele, sem destruir tudo. Durante 2 semanas, Felipe e Helena se esconderam. Encontros secretos em apartamento dela. Mensagens apagadas depois de ler. Mentiras cuidadosas sobre onde estavam. E a cada mentira, Felipe sentia a culpa crescer como tumor. Mas também não conseguia parar. Porque estar com Helena era certo, mesmo sendo errado. Até que numa sexta à noite, Pedro apareceu no apartamento de Felipe. Sem avisar, sem ligar antes, com expressão que Felipe conhecia bem demais. Raiva, traição, mágoa. Precisa me explicar uma coisa, Pedro disse, voz perigosamente calma. O estômago de Felipe afundou. O quê? Quanto tempo você tá com minha irmã? Merda, merda, merda. Pedro. Quanto tempo? Pedro cortou, dando passo em direção a ele. Quanto tempo você tá transando com minha irmã pelas minhas costas? A bomba tinha explodido e não havia mais volta. Felipe ficou parado, mente girando, procurando palavras que não existiam. Não tinha forma boa de explicar aquilo. Pedro, eu posso explicar? Pode? Pedro riu sem humor. Pode explicar como você, meu melhor amigo, a pessoa que eu confio mais no mundo, tá saindo com minha irmã pelas minhas costas? Como você... Como eu descobri? Pedro cortou. Sério? Vocês acham que são discretos? Eu sei vocês. Ontem, saindo do seu prédio. Ela arrumando o cabelo. Você com aquele sorriso idiota. E de repente tudo fez sentido. As mensagens que você esconde. As desculpas estranhas. As vezes que você tá ocupado, mas não tá no escritório. Felipe fechou os olhos. Pedro... Quanto tempo? A voz dele estava quebrada agora. Não era mais raiva. Era dor. Quanto tempo você tá transando com minha irmã pelas minhas costas? 2 semanas. Oficialmente.
Oficialmente? Pedro explodiu. O que isso significa? Significa que estamos juntos há 2 semanas, mas eu sinto algo por ela desde que voltou. 2 meses. Pedro passou mãos pelo rosto. Você está apaixonado pela minha irmã há 2 meses e não me contou. Me mentiu na cara durante 2 meses. Porque eu sabia que você ia reagir assim. E como eu deveria reagir? Pedro gritou. Você quebrou o código, a única regra que eu te pedi para seguir. Irmã é off-limits. Eu sei. Você acha que eu não sei? Felipe caminhou até ele. Você acha que foi fácil? Que eu não lutei contra isso? Eu tentei, Pedro. Juro que tentei. Mas ela é incrível. Inteligente, engraçada, corajosa. Ela me desafia, me faz querer ser melhor. E quando estou com ela, eu sou feliz. De verdade feliz. Pela primeira vez em anos. Pedro balançou cabeça. Não acredito que estou ouvindo isso. Eu te entendo. Sei que estou errado. Sei que deveria ter contado antes, mas você escolheu ela ao invés de mim. As palavras atingiram Felipe como tapa. Não é escolha entre vocês. É sim, Pedro cortou. Porque você sabia que eu não ia aceitar. Você sabia que ia dar merda. E fez mesmo assim, então sim, você escolheu. Pedro, você sabe o que ela passou? Pedro de repente ficou sério. Perigosamente sério. Você sabe quantos caras se aproveitaram dela? Quantos relacionamentos de merda ela teve? Quantas vezes ela chorou porque alguém a usou? Felipe sentiu o estômago revirar. Não, eu não sabia. Claro que não sabe, porque você não se importou em conhecer ela antes de transar. Não é isso. Felipe segurou ombros dele. Escuta, por favor. Eu amo ela. De verdade, eu nunca senti isso por ninguém. E sei que é complicado. Sei que você tem todo o direito de estar puto. Mas, Pedro, ela me faz feliz. E eu quero fazer ela feliz. Eu quero tentar. Pedro se afastou. Olhos vermelhos. Você era meu irmão. Eu confiava em você mais que em qualquer pessoa. E ainda pode confiar... Não posso. A voz dele quebrou. Como eu posso confiar em você quando mentiu para mim durante 2 meses? Quando fez exatamente o que te pedi para não fazer? Porque eu te amo, Felipe disse, voz quebrando também. Você é meu melhor amigo, meu irmão, e eu odeio ter feito isso com você. Mas eu também amo ela e não sei como escolher. Então eu escolho por você, Pedro disse, voz fria. Você escolhe a sociedade comigo ou ela? Não dá para ter os dois. O mundo parou. Pedro, não faz isso. Você acha que eu quero? Lágrimas desceram pelo rosto dele. Você acha que eu quero perder meu melhor amigo? Mas não dá, cara. Não dá para eu trabalhar todo dia com você sabendo que tá com minha irmã. Não dá para eu confiar que você vai proteger ela e não só os interesses seus. Eu sempre vou proteger ela. Então escolhe ela, Pedro gritou. Escolhe ela e sai da empresa. Ou fica e termina com ela. Você tem até segunda para decidir. E saiu, batendo porta, deixando Felipe ali, destruído. Meia hora depois, Felipe bateu na porta de Helena. Ela abriu. Sorriu. Mas sorriso morreu quando viu a expressão dele. O que aconteceu? Ele sabe. Helena ficou pálida. Como? Nos viu. Ontem. Saindo do meu prédio juntos. E desconfiou. Juntou os pontos. Merda! Ela passou mãos pelo rosto. Eu sabia. Eu sabia que a gente não estava sendo cuidadoso o suficiente. Como ele reagiu? Mal. Muito mal. Ele me deu ultimato. Que tipo de ultimato? Felipe entrou. Sentou no sofá, cabeça nas mãos. A empresa ou você? Silêncio. Helena sentou ao lado dele, lentamente. Ele te fez escolher. Sim. E você vai escolher a empresa. Não foi pergunta, foi constatação. Felipe olhou para ela. Não é simples assim. É sim. Ela sorriu triste. Você construiu aquela empresa, é sua vida, seu sonho. E nós temos 2 meses. Claro que você vai escolher. Helena, está tudo bem. Mas lágrimas desciam pelo rosto dela. Eu entendo. De verdade. Eu só queria que tivesse outro jeito. Felipe a puxou. Abraçou forte. Também queria,
Mas ele foi claro: não dá para ter os dois. Então você já decidiu. Ela se afastou. Por que veio aqui? Porque eu precisava te ver. Precisava te explicar. Não precisa. Ela se levantou. Eu entendo. O Pedro é seu melhor amigo, seu sócio. Faz sentido você escolher ele. Não é escolher ele. É escolher não destruir a amizade de 15 anos. Não jogar fora tudo que construímos. Eu sei. Ela limpou lágrimas. E é por isso que eu não vou te pedir para ficar. Porque seria egoísmo. Seria te fazer perder tudo por mim. E eu te amo demais para fazer isso. O coração dele parou. O que você disse? Helena sorriu através das lágrimas. Eu te amo. Ela admitiu. Desde sempre. E é por isso que vou te deixar ir. Porque você merece sua vida, seu trabalho, sua amizade com meu irmão. E eu não posso ser a pessoa que tira isso de você. Felipe se levantou, segurou o rosto dela. Eu também te amo, ele confessou. E é por isso que isso tá me destruindo. Então me beija, ela pediu. Uma última vez. E depois você vai. E a gente vai tentar esquecer. Felipe a beijou. Foi beijo de despedida. Foi tudo que não conseguiram dizer. Foi fim. Quando se afastaram, ele encostou testa na dela. Desculpa. Não se desculpa. Ela tocou o rosto dele. Nós dois sabíamos que isso podia acontecer. Só não achei que ia doer tanto. Nem eu. Ficaram assim mais um momento, memorizando, guardando. Então Felipe se afastou. Caminhou até a porta. Parou. Helena? Sim? Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E saiu, antes de mudar de ideia. Antes de escolher ela ao invés de tudo. Helena ficou ali, sozinha. E desmoronou. Segunda de manhã, 7 horas. Felipe estava no escritório desde 5. Não dormiu a noite toda. Mente girando. Coração rasgado. Pedro chegou às 8. Entrou na sala de Felipe sem bater. E aí? Decidiu? Felipe olhou para ele. Para o melhor amigo de 15 anos. Irmão que escolheu. Eu escolho a empresa. Algo no rosto de Pedro vacilou. Surpresa? Mágoa? Você tem certeza? Não, Felipe admitiu. Mas você me forçou a escolher. E eu não posso jogar fora 10 anos de trabalho. Não posso destruir tudo que construímos, então eu escolho ficar. E a Helena? Terminei com ela. Ontem. A voz dele saiu oca. Acabou. Silêncio. Pedro sentou. Passou mãos pelo rosto. Você a ama, Pedro disse. Eu vi no seu rosto. Não importa. Importa. Pedro olhou nos olhos dele. Cara, eu pensei muito ontem. A noite toda. E percebi uma coisa. O quê? Que eu fui egoísta. Ele passou mãos pelo rosto. Que eu te forcei a escolher porque estava com raiva. Com ciúmes. Com medo de perder vocês dois. Pedro, deixa eu terminar. Ele segurou o olhar de Felipe. A Helena é adulta. Eu sei disso. Mas ela é minha irmã. Minha responsabilidade. E quando vi vocês juntos, vi ela se machucando de novo. Vi você podendo destruí-la. E surtei. Eu nunca ia destruir ela. Eu sei. Agora eu sei. Porque você acabou de escolher amizade ao invés dela. Acabou de provar que você é homem de palavra. Que você prioriza o certo ao invés do que quer. Então, por que eu me sinto tão merda? Pedro sorriu triste. Porque você a ama. E amor não desaparece só porque você decidiu ser nobre. Felipe encostou na cadeira, olhando para o teto. Eu ferrei tudo. Não. Eu ferrei tudo. Pedro disse, porque eu te fiz escolher. E agora você tá sofrendo, ela tá sofrendo e eu me sinto um merda. Então o que a gente faz? Pedro ficou em silêncio, pensando. Você ainda a ama? Mais do que deveria. E ela te ama? Disse que sim. Então talvez eu tenha sido idiota. Pedro suspirou. Talvez eu devesse ter confiado em vocês. Dado chance para vocês provarem que é sério. Felipe olhou para ele, esperançoso.
Você está dizendo que você devia ligar para ela? Pedro disse. Vá consertar essa merda, antes que seja tarde demais. E você? Eu vou tentar aceitar. Vai ser estranho. Vai demorar para eu me acostumar. Mas prefiro ter vocês dois felizes do que ver vocês sofrendo por minha causa. Felipe se levantou. Abraçou Pedro. Obrigado. Mas se você machucar ela, eu acabo com você. Justo. Felipe pegou o celular. Ligou para Helena. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Nada. Ela não atende. Vai lá. Pedro disse. Pessoalmente. Faz valer a pena. E Felipe saiu correndo. Chegou no prédio dela, tocou campainha, nada, bateu na porta, nada. Helena, ele gritou. Abre a porta, por favor. Porta ao lado abriu. Vizinha idosa. Ela saiu. A senhora disse. Saiu para onde? Aeroporto. Ouvi ela no telefone. Algo sobre Barcelona, sobre emprego lá. O mundo dele parou. Barcelona. Ela tinha ido embora. De novo. E dessa vez era culpa dele. Ela estava voltando para Barcelona. E talvez fosse tarde demais. São Felipe olhou o relógio. 10 da manhã, vou para Barcelona às 11. Ele ainda tinha tempo, correu para o carro, ligou para Pedro. Ela está indo embora, para o aeroporto, para Barcelona. Então vai buscar ela. Já tô indo. Trânsito de São Paulo. Inferno. Felipe buzinava, desviava. Fazia tudo o que não deveria, mas não importava, só importava chegar. Chegou no aeroporto 11 menos 15. 15 minutos. Correu para dentro. Procurou painel de voos. Barcelona. Portão 12. Embarque acontecendo. Passou segurança, mostrou identidade. Preciso falar com alguém que está embarcando. Senhor, já estão embarcando. Eu sei, por favor. Chegou no portão. Fila quase acabando. Procurou ela com olhos desesperados. E viu. Helena estava na fila. Última pessoa. Prestes a entregar passagem e desaparecer. Helena! Ele gritou. Ela virou. Olhos arregalados, chocada. Felipe! Ele correu até ela. Respiração descontrolada. Não vai! Ele implorou. Por favor, não vai. O que você está fazendo aqui? Te impedindo de cometer erro. Ele segurou mãos dela. Você não pode ir embora. Posso sim. Mas lágrimas já desciam. Você me deixou ir, lembra? Você escolheu. Eu escolhi errado. Ele gritou. Eu fui idiota, covarde. Deixei medo e lealdade mal colocada me fazerem perder você. E não vou deixar isso acontecer de novo. Felipe. Senhora? A atendente chamou. Precisa embarcar agora. Vai. Felipe disse. Se você realmente quer ir, eu não vou te impedir. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Helena assentiu, tremendo. Eu te amo, ele confessou. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. E eu sei que ferrei tudo. Sei que te magoei. Mas, Helena, esses 2 meses com você foram os melhores da minha vida. Você me faz querer ser melhor. Me faz feliz. Me faz sentir vivo. E eu não quero voltar para a vida sem você. Não quero acordar todo dia sabendo que te perdi porque fui covarde demais para lutar. E o Pedro? Ele me deu bênção. Não foi fácil. Ainda vai ser estranho. Mas ele entendeu. Ele viu que é real, que é sério. E me disse para vir atrás de você antes que fosse tarde. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Ele a puxou mais perto. Fica comigo. Me dá chance de provar que valeu a pena. Que nós valemos a pena. Última chamada. A atendente avisou. Helena olhou para ele. Depois para o portão. Depois de volta para ele. E se não der certo? Vai dar. Ele tocou o rosto dela. Porque eu vou fazer dar. Porque você é a única coisa que importa. E eu não vou desistir de nós. Ela olhou para o portão. Para o bilhete. Para o homem na frente dela. Você tem certeza? Absoluta. Ela sorriu através das lágrimas e largou o bilhete no chão. Então eu fico. Felipe a puxou, beijou ela como se fosse última vez e primeira vez ao mesmo tempo. E quando se afastaram, ele encostou testa na dela. Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim.
Nunca. Ela prometeu. E finalmente estavam juntos. De verdade. Sem mentiras. Sem esconder. Sem medo. Uma semana depois, jantar na casa dos Santos. Toda a família, incluindo Felipe. Pela primeira vez, ele e Helena chegaram juntos. Mãos dadas. Pedro abriu porta. Olhou para as mãos entrelaçadas. Respirou fundo. Oi. Oi. Felipe disse. Posso entrar? Pedro olhou para a irmã, que o encarou de volta, desafiadora. Se você magoar ela, eu te mato. Eu sei. E eu deixo. Pedro sorriu, pequeno. Entra. Mas nada de melação na minha frente. Sem promessas. Helena brincou. Durante o jantar foi estranho, mas bom. Pedro claramente ainda estava se ajustando. Mas tentava, fazia piadas, incluía Felipe, aceitava. No fim da noite, ele chamou Felipe no quintal. Precisa falar uma coisa. Felipe ficou tenso. Fala. Ela tá feliz, Pedro disse. Mais feliz que eu vi em anos. E é por sua causa. Pedro, deixa eu terminar. Ele o encarou. Eu ainda acho estranho. Ainda não gosto de pensar em vocês juntos. Mas confio em você. Sempre confiei. E se ela te escolheu, então você deve valer a pena. Felipe não sabia o que dizer. Obrigado, sério. Sei o quanto isso é difícil. É, Pedro admitiu. Mas vale a pena. Ver vocês felizes. Eles se abraçaram. E finalmente estava tudo certo. Não perfeito, mas certo. 6 meses depois, Felipe e Helena moravam juntos. Apartamento maior que tinham decorado juntos. Sábado de manhã, Felipe acordou antes dela. Ficou ali, observando ela dormir. Cabelo bagunçado, expressão pacífica. E percebeu que aquilo era tudo. Era o que sempre quis, mas não sabia. Helena acordou. Sorriu ao ver ele olhando. Tá me observando dormir de novo? Estou. É creepy? Um pouco. Ela riu. Mas eu gosto. Felipe a puxou para perto. Te amo. Eu também te amo. Ela beijou ele. Mesmo você sendo o CEO mais teimoso que já conheci, e você sendo a mulher mais desafiadora que já conheci, foi o que te conquistou. Foi, ele admitiu. Helena encostou cabeça no peito dele. Feliz? Muito. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mais do que imaginei ser possível. Mesmo com meu irmão enchendo o saco, principalmente por causa do seu irmão, porque ele podia ter me odiado, podia ter acabado com tudo, mas escolheu confiar. Somos sortudos. Somos. Ficaram assim, abraçados, em paz, até que ela falou, sabe o que eu estava pensando? Que talvez daqui uns anos a gente poderia casar? Felipe ficou tenso, de forma boa. Daqui uns anos? É. Tipo 2? 3? Ele se afastou, olhou para ela. E se eu não quiser esperar tanto? Ela piscou. O que você está dizendo? Felipe se levantou. Foi até a gaveta. Pegou pequena caixa, voltou, se ajoelhou. Tô dizendo que já comprei isso faz 2 semanas. E tô esperando o momento certo. Abriu caixa. Anel lindo. Helena Santos quer casar comigo. Ela ficou em choque, mão na boca, olhos arregalados. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério. Casa comigo. Seja minha esposa, minha parceira, minha tudo. Lágrimas desceram. Sim. Ela riu através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel. A puxou pro beijo. Te amo tanto. Eu também te amo. Meu chefe impossível. Seu noivo impossível. Ainda melhor. Às vezes, as melhores coisas da vida são as que parecem mais erradas no começo. Felipe aprendeu que seguir regras nem sempre é certo. Que às vezes arriscar tudo vale a pena. Que amor verdadeiro não escolhe momento conveniente. Helena aprendeu que ser corajosa significa lutar pelo que quer. Mesmo quando assusta. Mesmo quando complica. E Pedro aprendeu que proteger quem ama nem sempre significa mantê-los longe. Às vezes significa deixá-los voar, mesmo quando dói. Porque no final, amor não segue código, não obedece regras, não pede permissão.
Ele simplesmente acontece. E quando acontece de verdade, vale qualquer risco. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, deixa seu like. Comenta qual cena te pegou mais. Foi o beijo na copa, o aeroporto, o pedido? E se inscreve no canal para mais histórias de amor intenso. Próximo vídeo, quarta-feira. E lembra, às vezes o amor certo é o mais complicado de todos, mas vale cada segundo. Até a próxima.